Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Então, a avaliação foi, vamos para Portugal, vamos colocar os pés no chão, e a gente reavalia. Depois a gente julga o que é o... Enfim, se funciona ou não pra gente. Outras opções seriam voltar para Dublin, né? Nós moramos aqui antes. Outra opção seria, por exemplo, morar na Itália, em Milão. Outra opção seria Barcelona, que eu tenho um amigo que mora lá, que é o André. Tinha opções. Como você disse, o passaporte europeu na mão, no caso meu, um passaporte italiano, ele abre o leque. Você pode fazer o que você quiser. Às vezes ter muita opção é até ruim, porque você fica... Você fica sem saber, Você né? fica sem direcionar. Mas a nossa expectativa era, vamos pro Porto, vamos tentar botar o pé no chão e vamos ver se a gente consegue segurar as coisas a partir daqui. E conseguimos. Eu tava 2 semanas lá, eu falei, cara, a gente vai morar aqui. Porque, de certa forma, eu não me sinto morando na Europa, morando no Porto. Eu me sinto morando no Brasil, sendo bem sincero. Porque a comida é muito próxima da nossa. Os hábitos são muito próximos dos nossos, óbvio. O Brasil é completamente influenciado por Portugal, tanto é que falamos português. Sim. Além disso, cara, o clima também o clima, é parecido. Porto é uma cidade extremamente agradável. Assim, eu poderia passar um outro podcast só falando bem do Porto e de Portugal como um todo. Portugal é um país fantástico. Portugal é um país muito acessível para quem quer viajar para lá, para quem quer fazer turismo. Tenho familiares que já vieram mais de uma vez para poder conhecer. Cada vez que eles vêm, eles querem explorar alguma outra coisa. Não é uma viagem cara de se fazer. Portugal tem lugares maravilhosos, tem pessoas maravilhosas. E é muito fácil a gente se sentir em casa em Portugal, tá? Mas assim, você está falando de uma perspectiva de um imigrante qualificado que trabalha, que tem... Porque tem muita gente que vem achando que você vai fazer dinheiro em Portugal também, né? Portugal, eu costumo dizer isso. Portugal é um lugar... Provavelmente é o melhor lugar que eu já morei na minha vida. Tá? Não tô falando que eu morei em lugares ruins, mas eu falo assim, a qualidade de vida que eu tenho, pro que eu tenho que investir em troca disso, é o melhor custo-benefício que eu tenho de longe, tá? A questão toda Portugal é o país perfeito para quem ganha dinheiro fora de Portugal. Se você mora em Portugal, trabalha em Portugal e precisa do dinheiro de Portugal para sustentar a sua vida, para dar qualidade de vida para sua família, mesmo para os portugueses é um país muito duro, tá? Sim. Os custos são elevados, porque querendo ou não, Portugal é um país... vou te dar alguns números genéricos. 40% da população em Portugal é funcionário público, tá? Principalmente em Lisboa. Isso eu aprendi com um motorista que me levou para o aeroporto outro dia. Ele falou assim, no Porto não é bem assim, mas em Lisboa é seguro que a maioria das pessoas... a maioria não, 40% delas são funcionários públicos, tá? E 50% da população vive com no máximo 1.000 euros por mês, o que... comparado com qualquer outro país europeu, assim, com qualquer não, mas a maioria dos países europeus é um ticket pequeno. Então, o poder mesmo aquisitivo Espanha, do português é pequeno. Mas a Espanha ganha-se mais na Espanha, né? Existe a questão do desemprego, tanto em Portugal quanto em Espanha, por exemplo, mas Mas como eu posso dizer... É muito duro, tá? Os valores dos aluguéis ou das rendas são muito altos. Por quê? Porque ela virou um destino das pessoas que têm dinheiro em outros países e querem ir para lá para viver melhor. Então, assim, esse movimento externo, né, de migração de fora para dentro, ela aumenta os custos, porque o imigrante ele não liga de pagar 1.000 num apartamento que ele quer, enquanto que o valor de mercado seria 700. Então, eles acaba estão prejudicando toda a cadeia. Então, os próprios portugueses estão estão sendo prejudicados, mas não apenas eles. Na verdade, quem mora lá está prejudicado. Se mudar de casa em Portugal é um ato difícil, é um ato de bravura até. Porque para alugar é difícil, é um país extremamente burocrático. Eu não vejo burocracia como um problema exatamente, mas, assim, são processos. Então, assim, se torna uma coisa complexa. Mas, assim... Tem muito espaço também. Os talentos portugueses, eles saem do país em busca de melhores oportunidades também. Então, a mão de obra qualificada vai morar em países como França, Espanha, Luxemburgo, antigamente na Inglaterra, na Alemanha, em países que podem pagar mais, até a própria Irlanda também. Os jovens, eles vão atrás de desenvolvimento. São todos? Não são todos, são alguns, né? Uma boa parte deles. Todo mundo conhece alguém que migrou, que mora fora. E essa evasão de capital humano, ela gera oportunidades. Então, para o brasileiro, se diz muito isso, Portugal é uma mãe, tá? Primeiro pela facilidade do idioma,
Então tem muito brasileiro que vai para Portugal em busca de fazer a sua vida, em busca, às vezes, até só de ter mais qualidade de vida do que tinha no Brasil. Aproveitar as coisas boas que Portugal tem, Tem né? a questão da segurança, como eu disse, a qualidade de vida ela é boa. Para alguém que ganha dinheiro, imagina que você trabalha remoto, você tem um emprego no Brasil, mas você mora em Portugal. Cara, é um cenário muito positivo. É muito positivo mesmo. Você consegue ter um custo, às vezes, mais baixo do que algumas cidades do Brasil? Do que São Paulo, certamente. Rio de Janeiro, possivelmente. Belo Horizonte deve ser elas por elas. Tá? Eu sou de Belo Horizonte, então eu morei no Paraná por 8 anos também, nesse período que eu morei no Brasil. Depois que eu voltei do meu intercâmbio da Irlanda. Mas, cara, era equivalente, vamos dizer assim. Equivalente, tá? Assim, eu vou resumir Portugal dizendo, é um país fantástico, de pessoas fantásticas, gastronomia fantástica, tem muita coisa para ser descoberta em Portugal. Tenho muito orgulho de estar morando lá, tenho muita satisfação em estar morando lá. Abri a minha empresa recente em Portugal, é uma batalha, sabe assim, tem realmente contas para pagar, tem muito trabalho para fazer, mas assim, tô extremamente feliz, o coração tá feliz e tá em paz. Era essa a minha meta, é isso que eu tô conseguindo em Portugal especificamente. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.